Olá, boa noite. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações apresentou hoje na capital 6 pessoas suspeitas de participação na morte do sargento Camacho da Polícia Militar. Ele foi vítima de latrocínio depois de sacar R$60 mil em uma agência bancária no mês passado. Os 2 homens que atiraram no policial continuam foragidos. Entre os acusados de participação no latrocínio, que vitimou o sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, de 44 anos, está uma mulher. Fabrícia Alves da Costa é apontada pelas investigações da polícia como a mentora do crime. Ela foi presa com mais 2 comparsas no dia 4 de agosto, prestes a efetuar outro assalto em um depósito de materiais eletrônicos. É uma organização criminosa onde cada um tem o seu papel nesses crimes, né? A gente percebe que eles chegaram horas antes da ação, do latrocínio, com 3 carros envolvidos no crime, e isso aí mostra perfeitamente a organização criminosa por parte desses indivíduos. Sérgio Silva Salles e Marcelo Augusto de Freitas Cabral também confessaram participação no latrocínio. A polícia ainda prendeu Alexandro Santos de Castro, Carlos Thiago Alves da Costa e Luiz Paulo do Nascimento, que deram apoio à quadrilha durante a fuga do local do crime. Apesar das prisões, o caso ainda não está finalizado para a polícia. Isso porque 2 integrantes da quadrilha continuam foragidos, justamente os 2 homens que aparecem nas imagens gravadas por celular, executando o policial. O crime foi no dia 17 de junho deste ano. Afonso Camacho Dias havia acabado de sacar R$60 mil em uma agência bancária na zona sul de Manaus, antes de ser assaltado e morto. A polícia já identificou os 2 suspeitos que aparecem nas imagens e divulgou a foto de um deles para que a população possa contribuir com as investigações por meio de denúncias. Caso alguém tenha algum contato, tenha visualização desses indivíduos, que entre em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos, com o DRCO, com o Departamento de Inteligência, pelo telefone 9962-2187. Os peritos criminais do Amazonas suspenderam a partir de hoje as atividades na capital. O movimento, que pode prejudicar as perícias, é uma resposta da categoria ao não cumprimento da promessa que o governo do estado fez no início da semana de encaminhar para a Assembleia uma proposta de reajuste salarial. Na frente do IML e do Instituto de Criminalística, na zona norte de Manaus, uma faixa informa que os peritos estão em greve. No início desta semana, a categoria ia começar uma paralisação de advertência, mas ela foi suspensa após o governo do estado prometer que encaminharia até ontem para a Assembleia Legislativa o projeto com a proposta de reajuste salarial dos servidores. Felizmente, o governo não cumpriu o que prometeu, né? Na palavra do Dr. Evandro Melo e do Dr. Afonso Lobo, na Cefaz, no sábado passado, eles prometeram que iam nos incluir na lei até ontem, na quinta-feira, e isso não foi cumprido. No final do ano passado, reajustes salariais de 58% a 72% foram concedidos a escrivães e delegados da Polícia Civil. No entanto, os peritos não foram contemplados. Os peritos daqui do estado do Amazonas ganham em média R$6 mil. Porém, a média nacional é de 10 mil. A greve também é por conta da precariedade dos locais de trabalho. Tem 30 anos que não se investe em perícia. Esses prédios que os senhores veem aqui, eles têm mais de 20 anos. Eles foram feitos para atender 20 peritos. Hoje, o Instituto de Criminalística atende 150 peritos numa sala insalubre, num ambiente insalubre. Colegas têm que tomar antialérgico para poder trabalhar, para você ter uma ideia. Nós não temos estrutura, nós não temos material para trabalhar. O pouco que nós temos foi doado pelo governo federal. Atualmente, no Amazonas, estão atuando 192 peritos. Sem a greve, a população já enfrentava uma demora quando vinha em busca de algum serviço, tanto no Instituto de Criminalística como também no Instituto Médico Legal. Agora, com a greve, apenas 30% dos servidores da Polícia Civil que atuam na área de perícia oficial trabalhando, isso significa dizer que às vésperas de um fim de semana, muita coisa pode acontecer e os transtornos também. Esse movimento não é pelos peritos, é pela sociedade. Aquele pai de família que teve um filho retirado de si porque foi assassinado, por exemplo, e o criminoso foi preso, mas foi solto, ele foi solto porque não se produziu uma prova. Então a gente não está brigando pelos peritos, nós estamos brigando pela sociedade. Termina na noite de hoje a Operação Brasil Integrado, que reforçou as ações de combate ao contrabando e ao tráfico de drogas nas fronteiras do país. Aqui no estado, nesta sexta-feira, as ações se concentraram na BR-174.
No último dia da operação realizada em regiões de fronteiras do país, as ações também foram intensificadas na barreira da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 42 da BR-174, que dá acesso a Presidente Figueiredo. Os policiais fizeram abordagens e vasculharam os veículos. Aqui no estado, a operação abrange 10 cidades, incluindo a capital. Em 3 dias, 17 pessoas foram presas e cerca de 400 quilos de droga foram apreendidos. Esses dados, esses números são bem significativos para a quantidade de pessoas envolvidas e o esforço que está sendo feito a fim de combater e coibir a criminalidade relacionada. A BR-174 é a rodovia federal que interliga o Amazonas e o estado de Roraima à Venezuela. O foco da operação é o contrabando e descaminho, mas também visa coibir o tráfico de drogas, além de retirar veículos irregulares de circulação. Já no início da fiscalização de hoje, foram apreendidas porções de droga e os responsáveis assinaram um termo circunstanciado de ocorrência para serem liberados. O Policial Rodoviário Federal, na verdade, acaba identificando tudo, porque ele vai do trânsito, tá? A mistura de produto perigoso com alimento. Então, tudo que a gente pega aqui, desde excesso de peso, droga mesmo, como acabamos de mostrar, tudo o Policial Rodoviário, hoje em dia, está em condições de tentar combater. Um caminhão carregado com madeira também foi parado pelo IBAMA. Na realidade, a gente tem que fazer uma inspeção para verificar se o físico condiz com aquilo que está no documento fiscal. Se não tiver nenhum problema, o caminhão será liberado, senão a carga será presa. Pela manhã, também foram montados outros pontos de barreira fixa, segundo a PRF. Mas até o início da tarde, não havia ocorrido nenhuma grande apreensão. O secretário disse que as ações também servem de preparação para as Olimpíadas de 2016 no Brasil. A Operação Brasil Integrado termina à meia-noite. Um momento anterior aos Jogos Olímpicos, onde se visa fortalecer a segurança. O Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar apreendeu na manhã de hoje quase 4 toneladas de carvão ilegal. O produto estava armazenado sem a devida licença em um depósito no bairro Petrópolis, zona sul da capital. 2 pessoas que estavam no local foram detidas e devem responder por crime ambiental. Com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, foi inaugurado hoje em Manaus o Centro de Audiência de Custódia do Amazonas. A iniciativa pretende diminuir em até 50% o número de presos provisórios que ingressam no sistema prisional. Uma audiência que durou pouco mais de 10 minutos e terminou com a liberdade de um jovem de 18 anos, preso em flagrante nesta quinta-feira, acusado de roubo. O trâmite rápido da justiça só foi possível por conta de um projeto inaugurado hoje em Manaus, as audiências de custódia. As prisões, elas precisam de urgência para que nós possamos dar o direito de distribuir justiça àqueles presos que, como esse caso que os senhores acabaram de ver, foi uma prisão em flagrante de furto não qualificado e que pode ser cumprido através das medidas em que a juíza acabou de condicionar a soltura dele na sua casa, a fim de que ele não tenha contato com outros presos de grande periculosidade. A inauguração do Centro de Custódia do Amazonas contou com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu que, além de combater a superlotação das cadeias, o projeto também reduz custos para o Estado. Nós temos um dado interessante que de janeiro a julho, prendeu-se em flagrante em Manaus cerca de 3 mil pessoas. A se manter esse ritmo, teremos também no segundo semestre mais 3 mil pessoas presas. E considerando também que um preso custa para os cofres públicos R$3.000, então nós teremos uma economia de cerca de R$27 mil só com essas audiências, 27 milhões, de reais só com essas audiências de custódia.
O Amazonas é o 8º estado brasileiro a implantar o projeto de audiências de custódia. A meta é diminuir em até 50% o número de presos provisórios que ingressam no sistema carcerário. Hoje, o sistema prisional do Amazonas abriga pouco mais de 9 mil detentos. 61% deles ainda não foram julgados e são considerados presos provisórios. Diariamente, em média, 20 pessoas ingressam no sistema prisional do estado e outros 14 ganham a liberdade. Um saldo de pelo menos 6 presos a mais por dia no sistema carcerário. Desta forma, você retira de dentro das penitenciárias pessoas que praticaram crime menores e que, ao adentrar dentro de uma penitenciária, adentra, na verdade, da chamada escola do crime, né? Portanto, a tentativa que a Justiça faz é nesse sentido e o nosso governo dará todo o apoio necessário para que isso aconteça. Durante a tarde, o ministro Lewandowski ainda recebeu 2 homenagens em Manaus. Em uma delas, foi agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito do Estado do Amazonas. É a maior condecoração que o Amazonas dá, que é a Gran Cruz, não é? Naturalmente, fruto de toda a sua vida pública. O ministro é professor, advogado, juiz, escreveu livros importantes que estão hoje nas faculdades, honrando as bibliotecas das faculdades, é humanista, é um magistrado corajoso que tem dado mostra disso. Permita-me, senhor governador, dizer que recebo em nome do Poder Judiciário. O presidente da Câmara dos Deputados, o PMDBista Eduardo Cunha, voltou a Manaus nesta sexta-feira, desta vez para participar de uma programação fechada no Comando Militar da Amazônia. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Cunha falou com a imprensa, onde destacou que a presidente Dilma precisa reestruturar a base aliada do governo nos parlamentos. Em um avião da FAB, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, chegou a Manaus acompanhado do comandante do Exército, o general Vilas Boas. No saguão do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o presidente da Câmara falou com os jornalistas. Questionado se considera legítima a posição das bancadas do PSDB, que defendem a renúncia da presidente Dilma Rousseff e o lançamento de um movimento pedindo novas eleições, Cunha preferiu uma resposta sem demonstrar sua opinião pessoal. Partido político, todo parlamentar, tem direito a expressar o seu posicionamento político. Esse é um caso que não me cabe comentar. Na institucionalidade do meu cargo, eu não posso alimentar especulação acerca de posicionamentos políticos ou partidários de quem quer que seja. Eduardo Cunha ainda falou que interpretou as declarações do vice-presidente da República, Michel Temer, na última quarta-feira, depois de conversa com líderes da Câmara e do Senado, como um desabafo. Sinceramente, eu entendi, pelo menos eu interpretei mais como um desabafo do que necessariamente como um apelo. Porque apelo ele teve momentos para fazer de forma concreta e no fórum apropriado, que ele estava saindo de uma reunião com os próprios líderes da base. Para Eduardo Cunha, o atual cenário político do país e os altos índices de rejeição da presidente reforçam a necessidade de Dilma Rousseff começar a se fortalecer primeiro dentro da Câmara e do Senado. Então o governo também, por não ter uma base organizada, articulada e uma base sólida, ele sofre esse tipo de problema. Na madrugada da última quinta-feira, Eduardo Cunha colocou em votação aquilo que os parlamentares chamam de pauta-bomba. O texto base da PEC que vincula os salários das carreiras da Advocacia Geral da União, de procuradores estaduais e municipais e de delegados federais e civis em 90,25% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi aprovado. Hoje, o presidente da Câmara se defendeu das críticas de líderes do governo, dizendo que tem consciência do que faz. Nessa parte, essa PEC, ela não foi colocada por mim, foi colocada pelos líderes. Pelo contrário, eu tentei trabalhar para que ela saísse de pauta. Infelizmente, a maioria do plenário não o quis. Eu sou absolutamente responsável, tenho consciência da dificuldade das contas públicas e não é da minha origem que estão vindo qualquer tipo de demanda que gera isso. Depois de deixar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, veio participar de uma palestra no Comando Militar da Amazônia junto ao comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas. O teor da palestra não foi divulgado pelo CNA. Enquanto o PMDBista estava no Comando Militar da Amazônia, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fizeram manifestação em frente ao CMA. Esta é a segunda visita de Eduardo Cunha como presidente da Câmara Federal ao Amazonas. Em junho, antes do recesso parlamentar, ele presidiu a sessão da Câmara itinerante na Assembleia Legislativa do Amazonas.
Vamos conferir agora como vai começar o fim de semana, os detalhes da previsão do tempo para este sábado para a capital e interior no mapa. Em Alvarães, a previsão é de tempo encoberto com chance de chuvisco. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, mínima de 22 e a máxima chega aos 35 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 26 e 36 graus. A partir das 8 horas da noite já estará disponível no Diário Oficial do município o resultado das propostas do segundo edital de licitação do serviço de mototaxista na capital. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, ao todo pouco mais de 1.600 vagas devem ser preenchidas. Caio Fonseca. No ano passado, a Superintendência Municipal de Transporte Urbano abriu o processo de licitação para preencher 3.303 vagas de mototaxistas. Isso não aconteceu completamente. Foi preciso que este ano um novo processo fosse aberto. Aqui ao meu lado, o superintendente da SMTU. Superintendente, vocês precisaram estabelecer alguns critérios para justamente escolher esse pessoal, né? Nós estamos licitando 1.635 vagas para completar as 3.303 e os critérios, o principal é a experiência, tempo de habilitação, ter o curso, ter mais de 21 anos, porque tem pré-requisito da lei federal. Então, isso somado dá um total de pontos e quem tem mais pontos se classifica. Agora, superintendente, lembrando que durante esse processo, essa lista de classificação e pontuação será encaminhada ao DOM por vocês e deve estar disponível nos próximos dias, tanto no sistema online e na segunda-feira deve ser publicado. Isso significa dizer também que um pessoal, uma determinada quantidade, ficou empatado na pontuação de 60 pontos, correto? São 1.635 vagas e ao ser preenchido pela pontuação, as últimas vagas, aproximadamente 80 vagas, vai para sorteio porque tem mais de 200 pessoas com 60 pontos. E quem está abaixo já está fora. Então nós vamos fazer esse sorteio depois do processo de recurso. O recurso começa no dia 12, vai até o dia 18, dias úteis. Aquele que se achar prejudicado entra com recurso. No dia 24, a gente divulga o resultado final pós-recurso e marca já uma data que deve ser no dia 26 para o sorteio, para a disputa das últimas vagas, que são com as pessoas que tiraram 60 pontos. Perfeito, muito obrigado, superintendente Pedro Carvalho da SMTU. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Um homem de 29 anos foi preso pela polícia acusado de participação na morte de um lutador de MMA, ocorrida no mês de fevereiro no conjunto João Paulo II, zona norte de Manaus. Devanir Ricardo Aires Nunes tem 29 anos e é apontado pela polícia como um dos autores do homicídio contra o lutador de MMA, Natanael Melo de Oliveira Maia, de 21 anos. O crime foi no dia 17 de fevereiro deste ano, nesta rua, no conjunto João Paulo II, na zona norte de Manaus. Natanael estava lanchando com amigos quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. De acordo com a polícia, o condutor era Devanir, que também é suspeito de outros crimes. Ele confessa a participação em 2 homicídios, dentre os 5 que nós estávamos já investigando. Ele tem um parceiro que ele costuma agir em conjunto, que ainda está foragido. Ele confirma realmente a participação em 2 homicídios. Dentre eles, ele foi o piloto da motocicleta que deu fuga para o executor dos disparos, no caso do Natan, do jiu-jiteiro, lutador de MMA. Para a polícia, o acusado afirmou que o crime foi motivado por uma disputa de espaço para o tráfico de drogas. Ele, no primeiro momento, ele disse que tinha envolvimento com tráfico e, além disso, também tinha uma questão de namorada, de ficar dando em cima da namorada, mas ele alega que a questão principal seria também tráfico de drogas. Representantes do Comitê Olímpico Rio 2016 visitaram nesta sexta-feira a Arena da Amazônia, que vai sediar 6 partidas do torneio de futebol. Ontem, a capital do Amazonas foi oficializada como uma das sedes dos Jogos Olímpicos, com uma grande festa em frente ao Teatro Amazonas.
O contrato que oficializou Manaus como cidade-sede do futebol nas Olimpíadas Rio 2016 foi assinado diante de um dos maiores pontos turísticos da cidade, o Teatro Amazonas. Eu tenho absoluta certeza de que com o know-how adquirido, com o que acumulamos, com o que nós temos de experiência, nós não temos a menor possibilidade de errar. Além da capital do Amazonas e do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília e Belo Horizonte também vão sediar partidas de futebol dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Mas foi Manaus a primeira cidade a assinar o contrato com o comitê organizador. Para o diretor-geral de operações da Rio 2016, ter uma cidade da Amazônia como sede dos Jogos agrega valor ambiental às Olimpíadas. Manaus é a cidade que mais representa a floresta amazônica. Por isso que Manaus, quando foi apresentada, não houve discussão. Todos concordaram. Agrega 56% do território nacional a uma Olimpíada. As comemorações que marcam o início do ano olímpico no estado contou com a presença da vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Para ela, a partir de agora, o amazonense passa a contar os dias e os segundos para celebrar o acontecimento das Olimpíadas na cidade. Every day counts today. Every minute counts and every second. A assinatura do contrato com o comitê organizador dos Jogos marca também o início das inscrições para os programas de voluntariado. Agora vamos cuidar disso aí. Tem um programa que chama Transformar, que é um programa que é ancorado na educação, que nós vamos também trazer agora para cá, que é um programa que vai ser desenvolvido durante todo esse ano para despertar nos nossos estudantes, nos nossos professores e depois na comunidade o chamado espírito olímpico. Durante as Olimpíadas Rio 2016, Manaus vai sediar 6 partidas de futebol, 4 com seleções masculinas e 2 com seleções femininas. Vão ser sempre rodadas duplas, nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Para quem mora na cidade, a expectativa é grande. Eu acredito que Manaus com certeza vai dar outro show de bola aí nas Olimpíadas, viu? Na parte interna do teatro, a Filarmônica do Amazonas apresentou o jingle que vai animar as preparações para a Olimpíada em Manaus. Vai fazer bonito como na Copa, né? E ainda falando em esporte, começou agora há pouco mais uma edição do Circuito Band Salvário de Vôlei de Praia categoria adulto. Os detalhes com Orestes Litaif. O evento de vôlei, que já é sucesso em Manaus, terá mais uma edição realizada neste fim de semana. O palco das disputas é o mesmo, a Ponta Negra, e dessa vez 69 duplas adultas, masculina e feminina, participam do circuito Band Salvário de Vôlei de Praia. Ao meu lado está o Tadeu Picanso, ele que é o presidente da Federação Amazonense de Vôlei. Tadeu, mais uma etapa realizada e o nível da competição aumentando, né? É verdade, desde a primeira, quando nós começamos com as categorias de base, ele foi crescendo o volume de inscrição, foi crescendo o nível técnico e hoje nós chegamos na segunda etapa do adulto, né? do Band Salvário de voleibol de praia adulto, com uma perspectiva muito boa de termos aqui excelentes jogos, né? Você vê que o quantitativo de duplas dessa vez é muito grande, principalmente no masculino, né? Que aumentou bastante. E a gente espera, com a participação do Acre, de Roraima, de Rondônia, com duplas, com quantidade de duplas maiores, chega realmente um evento que venha mostrar de uma vez que o voleibol de praia, essa parceria entre Band Salvário e Federação veio para ficar realmente e seguir os outros anos que estão por vir. Ok, Tadeu, obrigado por suas informações. Lembrando que começa hoje, sexta-feira, amanhã também tem jogos a partir de 9 horas da manhã e no domingo as finais a partir de 5 horas da tarde. Orestes Litaif para o Band Cidade. E tá todo mundo convidado a participar e lembrando que a gente mostra os melhores momentos aí do circuito na edição do Band Cidade de segunda-feira. A gente fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que a Band Amazonas também está nas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e também pelo Twitter. E amanhã tem Band Entrevista, que vai falar sobre a inteligência nos relacionamentos. O entrevistado é o psicanalista
cearense, doutor em inteligência relacional e também escritor, Homero Reis. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia.